Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal. Muito obrigado aí pela sua presença. Sábado, 31 de janeiro de 2026. Mais um tema reflexivo, provocações salutares, ideias para o nosso pensamento no dia a dia, na nossa vida do trabalho. E vamos falar então, portanto, de um tema instigante hoje: intuição. O eu integrado a tudo. Aparentemente, um tema desconexo em relação à nossa vida no mundo profissional, mas espero demonstrar aqui que não, né? E vou trazer essas ideias para vocês, mais uma vez, com o objetivo do canal, né? Que é acrescentar conhecimentos para a nossa vida do cotidiano. A reflexão que vai nortear aqui a exposição de hoje tem como base o que dizem alguns. Intuição significa agir agora, não e nem nunca agir mais tarde. A partir do momento que a intuição nos chega, já tomamos uma atitude em relação àquele pensamento que nos ocorre, né? Por outro lado, a gente vê que no dia a dia a maioria das pessoas sequer consegue raciocinar por si mesmas. Já falei isso aqui em outras oportunidades sobre outros temas, é um fenômeno dos tempos atuais. Essas pessoas são conduzidas por pensamentos e interesses de outras pessoas. E essas pessoas sustentam tais opiniões que acabam conduzindo as demais com base em concepção religiosa, com base em concepção política, com base em interesses pessoais, objetivos pessoais, que não são aqueles ligados a você ou ligados a mim, né? E aí, quando a pessoa é conduzida, né? Se eu me deixo conduzir, se você se deixa conduzir sem raciocinar por si mesmo, você está desprezando a reflexão, a investigação própria das coisas da vida que lhe dizem respeito diretamente. E decorre daí, dentro de um contexto de vida em sociedade, a gente ter também a capacidade de distinguir o que é o bem verdadeiro e o que é o bem aparente. As situações onde nós nos permitimos ser levados por outros sem fazer o nosso pensamento próprio e sem ouvir, inclusive, a intuição que vem à nossa mente, né? Aquela voz que conversa conosco. Enfim. Quero me apresentar, sou formado em gestão pública, sou formado em filosofia, né? Minhas duas graduações. Tenho pós-graduação em Direito Público, em Teologia, em Filosofia e História. Também tenho habilitação para ser tutor em Educação à Distância, né? Em formação em EAD. E estou finalizando agora o curso de Black Belt na ferramenta Seis Sigma, uma ferramenta voltada aí para o mundo corporativo, as grandes empresas, mas que traz também conhecimentos para essa área onde eu atuo, que é a área da educação, da cultura, né, das palestras, que vou falar delas no final dessa apresentação, como sempre faço. Intuição é um tema importante e sempre mal compreendido. E por isso eu até disse que eventualmente pode parecer desconexa em relação à nossa vida profissional. Intuição não é um impulso, ao contrário do que muitos podem pensar. Muito menos eco da opinião alheia. Ela exige silêncio interior para que se possa ouvir, entre aspas, a voz dessa intuição. Exige discernimento, pensamento, reflexão e até de forma paradoxal, capacitação, formação, para que eu também seja capaz de pesar, né? E vamos falar disso mais para frente quando olharmos outras culturas, pesar aquela intuição que eu tenho, se realmente ela procede, né? Ou o que ela de fato quer falar para mim.
Peço a você que se inscreva no canal, se você está gostando aí do material que eu compartilho toda semana, todo sábado, meio-dia em ponto, né? Aqui está o QR Code do canal. Se inscreve, por favor, compartilha aí o endereço do canal, o endereço de algum vídeo, né? Você me ajuda nesse sentido a divulgar meu trabalho, porque o algoritmo do YouTube vai fazendo essa avaliação, né? De crescimento das inscrições, de crescimento das visualizações, dos compartilhamentos, e começa a mostrar o meu vídeo alguns dos meus vídeos, né? Eventualmente no aleatório, né? Quando a gente abre o YouTube aparece ali. E assim você vai me ajudar também a levar essas informações e essas boas reflexões que eu apresento toda semana no canal. Falando de intuição, o agir agora e nunca mais tarde, a intuição e o discernimento correto, né? Entre o agir agora e o discernimento correto, diferente do impulso, né? Essa frase só vai ser verdadeira quando for uma intuição legítima. Caso contrário, ela vai poder dizer que eu estou apenas reagindo a alguma coisa. E aí é o que eu disse. Diferença entre impulso e intuição autêntica. O impulso é uma reação emocional imediata, geralmente moldada por crenças que nós herdamos, por medo, por desejo, enfim, um julgamento até equivocado que nós fazemos. E a intuição autêntica é aquela apreensão direta do sentido de uma situação que surge após a experiência, a reflexão, integração interior, ou seja, né, o aprendizado também. Henry Bergson já alertava, a intuição não é o oposto da razão, mas é uma forma de conhecimento que vai transcender o raciocínio analítico sem, porém, negá-lo, né? A intuição é a simpatia pela qual nos transportamos para o interior de um objeto para coincidir com o que ele tem de único. O eu ligado ao todo. Lembre do subtítulo da apresentação que eu faço aqui. A filosofia nos traz a imagem da intuição como fruto da formação do ser. E aí Platão nos ensina sobre o bem verdadeiro e o bem aparente. Na sua obra República, fala daquele conhecido mito da caverna. As pessoas opinando sem investigar. A maioria vive prisioneira dessa caverna. Se deixa levar por percepções que não são a realidade e a verdade das coisas e são ideias de outras pessoas. A intuição verdadeira pertence ao que saiu da caverna, não ao que apenas reagiu às sombras que são projetadas na parede ali da caverna. Nesse sentido, o bem aparente é aquilo que parece bom porque agrada, conforta ou confirma crenças, me deixa num lugar comum. O bem verdadeiro, por outro lado, é aquilo que é bom em si, mesmo quando se tornar ou for desconfortável. Por outro lado, eu trago aqui com essa ideia a imagem de Kant em relação à liberdade, que é, segundo ele, fazer aquilo que não se quer. Então, o bem verdadeiro é aquele bem que ele pode até deixar a gente desconfortável, mas ele é bom em si mesmo. E depois a gente vai compreender, né, no desenrolar dos dias das nossas vidas. No âmbito profissional, temos líderes guiados por intuições, eventualmente não examinadas. E aí vai acontecer o seguinte: eles vão confundir popularidade com verdade, curto prazo com sentido e consenso com sabedoria. Vão se enganar, vão se equivocar. E precisamos estar atentos a essa realidade no mundo corporativo, no nosso dia a dia do trabalho. Já Aristóteles nos traz a ideia da prudência. Ele oferece uma correção elegante ao romantismo da intuição. A prudência é a inteligência prática que permite decidir bem no momento certo, porque houve aprendizado moral prévio. Então, intuição aqui é uma memória moral condensada. É aquilo que nos leva a pensar e ser prudentes no agir. A antropologia nos mostra a intuição como herança simbólica e corporal. E aqui vou falar das tradições onde mencionei, né, a questão de eventualmente a intuição não ser exatamente aquilo que se pensa no primeiro momento. As tradições africanas, aquele pensamento Ubuntu,
eu sou porque nós somos, nos ensina que a intuição não é uma individualidade, ela não é individualista, ela é relacional. Decidir no agora sem considerar o impacto coletivo é visto como imaturidade. Ninguém é o que é sozinho, né? E quando eu tenho uma intuição, a minha intuição precisa ser também avaliada nesse contexto. Contexto do eu integrado ao todo. Nas organizações profissionais ou não, muitas vezes até em associações de prestação de serviço beneficente, né? Trabalho voluntário, decisões intuitivas sem escuta coletiva vão gerar ruptura e a intuição madura, sim, vai emergir de um pertencimento, de um sentimento de pertencimento, de uma prática de escuta profunda que é exercitada no dia a dia dessas relações. Os índios também, aqui, as tradições indígenas americanas, eu peguei aqui povos andinos e amazônicos como exemplo, têm a intuição como uma questão que é ensinada, que tem um ritual e verificada pela comunidade. É aí, nesse contexto, que sonhos e presságios e decisões outras passam pelo conselho dos anciãos, pelos mais vividos e experientes. A intuição isolada, ela é vista com suspeição, com desconfiança. E aqui eu destaquei o contraste direto com o mundo corporativo atual, que romantiza aquele líder visionário solitário. E muitas vezes a gente transporta isso até para a realidade política, esperando os salvadores da pátria, né? Negligenciando a nossa ação num processo de escolha de representantes, sem fim. Super-heróis, né? O arquétipo, né, dos super-heróis transportado para a vida do dia a dia, que acaba nos enganando muitas vezes. A sociologia nos mostra a intuição ou a falsa intuição na era dessa opinião terceirizada, dessas redes sociais aí tão polêmicas, né? Intuição exige tempo interior, justamente o que o mundo atual elimina. Hoje é tudo para ontem, tudo para agora, não dá tempo nem de pensar. Já se exige uma ação com base em material que se compartilha muitas vezes. Você sempre está sendo chamado a ter uma opinião sobre tudo. E aí Ortega y Gasset nos traz a imagem do homem massa. O homem massa sente-se satisfeito por repetir. Ele não quer dar razões, nem sequer ter razões. Ele só quer repetir. E aí o que muitos chamam de intuição hoje, na verdade, é uma opinião pré-fabricada, reforçada por bolhas ideológicas, travestida de convicções pessoais, como se fosse, né, uma convicção. Nas relações sociais, os conflitos aumentam porque ninguém investiga. Todos sentem que estão certos. É na rede social, quando o algoritmo só mostra para mim aquelas questões que se ligam à minha preferência, e eu vou achar que eu estou sempre certo naquilo que penso. Eu sinto aquilo, eu sei, eu acredito naquilo. Byung-Chul Han, um filósofo que tem ganhado bastante espaço no dia a dia hoje, né? No seu livro A Sociedade do Cansaço, mostra que a hiperestimulação destrói a capacidade contemplativa, e aí sem contemplação não vai ter intuição, vai ter só um reflexo, uma reação, um automatismo, muitas vezes ser conduzido como ali mostra Ortega y Gasset, o homem massa. E para pensar por si mesmo, eu escrevi este livro, sempre em frente de caminhar em frente, sempre em frente de enfrentar as coisas da vida, demonstrando o poder da força da ação de cada um no dia a dia, uma produção do meu pensamento filosófico, o desenvolvimento dessas ideias que eu trago aqui nessas palestras, mencionando os grandes pensadores, mas desenvolvido por mim, reflexões para o dia a dia. São 200 páginas onde essas ideias estão contidas e que você pode adquirir
o livro por R$ 65, já incluída a despesa com o correio. Você pode fazer um Pix aí para o meu e-mail, né? domingos.leomonteiro.p de profissional@outlook.com, ou também comprar pelo cartão de débito ou crédito. Aí você me manda um e-mail, pede as informações, eu vou te mandar um link do cartão e você faz a aquisição. Garanto que você não vai se arrepender, o livro está sendo muito bem avaliado, já está no finalzinho da segunda impressão, inclusive. Essas ideias que eu tenho apresentado em todos esses temas aqui no canal, eu tenho o desenvolvimento delas aí nesse livro. Seguindo a nossa reflexão sobre a intuição, histórias e narrativas, né? Quando a intuição salva ou quando ela destrói. E aí, dois exemplos práticos, né? O Japão, aqui no caso, é, Toyota Production System, o sistema de produção da Toyota, né? Decisões intuitivas no chão de fábrica são permitidas, porém, baseada em anos de prática e acompanhadas do método Kaizen desenvolvido por eles. A intuição sem método é um erro, intuição com método é inovação. Por outro lado, um exemplo clássico de bem aparente, que foi travestido como intuição, né? Que levou à crise financeira dos Estados Unidos, em 2008. Os executivos alegaram intuição de mercado, mas na prática ignoraram dados, seguiram incentivos, confundiram a ganância com visão, se equivocaram. Então esteja atento. Pense por si mesmo, faça suas próprias reflexões com base nessas intuições que vêm à nossa mente a todo momento. E o mundo atual, volatilidade, inteligência artificial e o futuro da intuição. Vamos falar aqui do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, VUCA. Contexto de raciocínio puramente linear que falha, a intuição não é formada e é ainda mais perigosa por isso. E os paradoxos do mundo contemporâneo, máquinas calculam melhor e os humanos precisam discernir melhor, pensar, decidir. O futuro não exige mais agir agora, mas sim agir no momento certo, pelo motivo certo, com consciência das consequências. E aí uma descrição do mundo VUCA, você pode verificar, né? Aquela volatilidade, incerteza, complexidade do dia a dia, ambiguidade da ausência de clareza. E aí, para lidar com ele, você tem que ter a visão para antecipar os cenários, ter propósito claro para enfrentar essa volatilidade, o entendimento para compreender o contexto através da informação e análise para diminuir a incerteza, clareza para simplificar processos, reduzir a complexidade, agilidade, né? Rapidez na ação, flexibilidade para contornar uma ambiguidade. E temos agora o mundo bunny também, que vai ganhando espaço, né? A fragilidade, a ansiedade, não linearidade e incompreensibilidade, né? Essas instabilidades do mundo atual, especialmente depois da pandemia. Trago uma conclusão, né? Intuição madura na vida profissional e social. Aqui uma reflexão, uma síntese para a vida prática. Então, intuição autêntica. Ela vai nascer do silêncio, né? Da minha escuta interior. Ela vai ser precedida de reflexão sobre eventualmente algum assunto que vai decorrer ali aquele pensamento intuitivo. Vai reconhecer os limites, os meus limites, né? Enfim, os seus limites, né? O limite de cada um. E vai distinguir bem o verdadeiro bem, o bem verdadeiro do bem aparente. Vai distinguir bem esse bem verdadeiro de um bem aparente. Já a falsa intuição, né? Intuição é uma reação, ela vai repetir os slogans, os chavões, os rótulos, vai buscar confirmação naquilo que vai querer me dar confirmação no que eu penso, vai fazer com que eu evite a investigação. E aí a imagem de uma chave, chaves, né? Que na verdade é isso, é você pegar a chave certa, abrir a porta certa. É sempre um processo pessoal, né? Mas que vai estar integrado ao todo, ao que está ao redor, né? As pessoas, especialmente as que convivem conosco. E aí as fontes para consulta, né? Você pode puxar o fio aí dessas ideias, está aí na relação dos autores que eu pesquisei para escrever essa breve apresentação. Eu desenvolvo essas ideias de um outro modo, né? Nessas palestras que eu tenho trabalhado profissionalmente, né? Feito em empresas e, enfim.
As faço também em associações beneficentes, gratuitamente, paralela ao meu trabalho profissional com elas, né? Elas podem ser desenvolvidas como um programa aí, todas elas, né? Uma está ligada, conectada à palestra seguinte, mas elas têm um foco. Cada uma delas tem um foco. Então, você assiste aí um vídeo que chama Conheça o Meu Trabalho. Perdão. Esse clima aí, sair da gripe falando, fazendo palestras, a garganta sofre. Conheça o meu trabalho aí, no vídeo, e veja foco de cada uma delas. Entre em contato comigo, domingosleomonteiro@outlook.com. Estou nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook. Faça seus comentários aqui no vídeo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez conosco aqui no canal. Me desculpe aí o finalzinho que a garganta pediu um preço pelo tempo de uso, né? Ao longo do dia a dia aí dos treinamentos, palestras e apresentações. Lembre-se, você é uma pessoa importante, tudo que você faz de bom para alguém é importante, para você também é importante. Cuide-se, faça coisas boas também para você, faça para os outros. Mas os momentos difíceis da vida também são importantes, os momentos de tristeza, aqueles momentos, até tratei na semana passada do fracasso, né? Os momentos em que a gente não conseguiu atingir um objetivo, não teve sucesso em algum empreendimento. Também são importantes esses momentos justamente para refletir, para parar, para pensar, para aprender. E se você tem objetivos na vida, como todos temos, e tenha consciência de que às vezes hoje, agora, você não vai conseguir atingi-los, mas não os abandone. Às vezes a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer realmente no primeiro momento, mas a gente vai conseguir fazer isso depois. Sempre em frente, o título do meu livro, De Caminhar em Frente. Sempre em frente de enfrentar os problemas da vida. Então, muito obrigado. Se inscreve no canal, por favor, compartilhe o endereço do vídeo aí com as suas redes, a sua rede de contato, divulgue, ajude-me a divulgar o canal, essas ideias que eu tenho apresentado aqui. Sugira temas também, né? Novas ideias aí para as apresentações semanais, meio-dia em ponto, todo sábado. Um grande abraço e muito obrigado.